Emocionante. Milionário descobriu faxineira e filha dormindo no chão frio e ficou tocado. Carlos, um executivo milionário de São Paulo, vivia em um elegante apartamento no coração da cidade, cercado pelo luxo que sempre buscou. Aos 42 anos, ele respirava negócios e resultados. Suas manhãs eram preenchidas com reuniões e decisões financeiras que moldavam empresas e carreiras. Mas, no fundo, algo faltava. O que deveria ser um sonho era, na verdade, uma prisão dourada. Ele se sentia vazio, como se estivesse numa bolha que o isolava do mundo real. Num dia claro e ensolarado, enquanto se preparava para uma auditoria que poderia decidir o destino da sua empresa, um encontro inesperado mudaria sua vida. Ao abrir a porta do elevador, uma cena desoladora fez seu coração parar. Laura, uma faxineira de 28 anos, e sua filhinha de apenas 5, dormindo no chão frio do corredor do magnífico edifício. A imagem impactou Carlos como um soco no estômago. O contraste entre aquela pobreza e sua própria opulência era insuportável. Inicialmente sentiu desprezo, mas ao aproximar-se, o olhar pacífico da mãe e a fragilidade da criança despertaram algo profundo nele. Laura não era apenas uma faxineira. Suas mãos calejadas contavam a história de uma mulher forte, lutadora, que fazia o possível para garantir um futuro melhor para sua filha. Carlos a ouviu, seu coração disparando a cada palavra que saía da boca de Laura. Ela falava sobre os desafios que enfrentava, a rotina exaustiva, os sonhos de um lar seguro e nutrido. Ele não conseguia desviar o olhar. Aquela conversa trouxe à tona um sentimento dilacerante que há muito estava adormecido, a empatia. Impulsivamente, Carlos ofereceu um emprego a Laura. Pensou que esse gesto poderia ser a solução para aquele quadro tão triste. Contudo, Laura olhou-o com desconfiança, avaliando suas verdadeiras intenções. Não eram apenas palavras para ela, eram promessas que frequentemente não se concretizavam. Obrigada, mas isso não é o que eu realmente preciso, respondeu com dignidade e coragem. A frustração começou a circular entre eles, e Carlos percebeu que suas boas intenções não eram suficientes. A vida de Laura era complexa, cheia de nuances que ele não compreendia. Conforme o diálogo evoluía, a confiança começou a se construir, mas não sem embates. Laura explicou que o que importava não era a oferta de trabalho, mas sim o reconhecimento da sua luta e a dignidade que tanto almejava. Carlos foi confrontado com sua própria vida. Quantas vezes deixara de olhar para o próximo em nome dos negócios? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A intensidade daquele encontro fazia seu coração pulsar mais rápido que nunca. Carlos não apenas via Laura, mas revivia sua própria infância, quando enfrentou dificuldades e desafios. Ele se perguntava até onde estava disposto a ir por mudança. Os olhares se encontraram, e ali estava um abismo, mas também uma ponte que poderia se construir entre eles. Enquanto os sons da cidade continuavam, Carlos percebeu que o que estava nas mãos dele era mais do que uma oferta de emprego. Era a chance de reescrever sua própria história, não só ajudar Laura, mas reencontrar em si mesmo a verdadeira riqueza da vida. O desafio estava lançado, e a pergunta que ecoava em sua mente era: ele conseguiria se transformar? Carlos voltou para seu apartamento, mas sua mente estava longe do mundo dos negócios. A imagem de Laura e sua filha pairavam como uma sombra em seus pensamentos. Ele se sentou à mesa, encarando papéis que costumavam ser importantes, mas agora pareciam insignificantes. O som dos carros na rua lá embaixo servia de pano de fundo para o turbilhão de emoções que o dominava. Ele lutava com a ideia de que, por trás dos números e das reuniões, havia vidas reais, histórias de luta que ele havia ignorado.
A cada minuto que passava, a pergunta se tornava mais urgente. Era possível mudar a trajetória de vida de uma pessoa só com a própria força de vontade? Carlos pegou o celular e digitou uma mensagem para a secretária da empresa, pedindo para desmarcar seus compromissos do dia seguinte. Ele tinha algo mais importante para fazer. Na manhã seguinte, enquanto o sol surgia no horizonte, Carlos colocou sua melhor roupa, mas o olhar no espelho era diferente. Não era o reflexo do executivo milionário que costumava ver, mas sim o de um homem que estava prestes a se permitir sentir e agir de forma diferente. Ele foi até um café próximo, onde pediu um suco e esperou. Seu coração batia em um ritmo acelerado, ansiedade misturada com expectativa. Depois de alguns minutos, decidiu que precisava falar com Laura novamente. Ele queria entender mais sobre sua vida, os desafios e os sonhos que ela carregava. Com o endereço em mente, partiu para o prédio onde Laura trabalhava, mas a verdade era que ele estava mais nervoso do que queria admitir. E se ela o rejeitasse outra vez? E se não houvesse nada que ele pudesse fazer para mudar a realidade dela? Ao chegar, avistou Laura no saguão, limpando uma mesa com um semblante concentrado. A luz do dia atravessava as janelas, e ela parecia radiante mesmo em meio à luta. Carlos respirou fundo e se aproximou com os passos hesitantes. Quando ela o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. "Oi, Carlos, o que você faz aqui?" perguntou Laura, ainda sem entender por que ele retornara. "Oi, Laura. Eu pensei muito sobre o que conversamos ontem. Eu quero entender melhor a sua luta." Posso te ajudar de alguma forma? A sinceridade em sua voz era palpável. Laura cruzou os braços, observando-o com cautela. Você realmente quer saber? Não é só curiosidade? Não, não é isso. Eu quero ajudar. Quer dizer, se você me deixar. Carlos estava determinado. Ele queria mais do que fazer uma oferta vazia. Ele queria se conectar. Queria um propósito. Laura hesitou, o olhar dela alternando entre a esperança e o receio. A vida aqui não é fácil, Carlos. Não sei se você está pronto para isso. As palavras dela atingiram Carlos como uma verdade fria, mas ao mesmo tempo carregavam uma faísca de coragem. Sei que não posso entender totalmente o que você passa, mas quero ser a mudança que eu quero ver na sua vida. Vamos começar do zero? E assim, a interação deles se transformou lentamente. Laura começou a compartilhar um pouco mais de sua história, as dificuldades, as noites sem dormir e a luta constante para manter a sua filha segura e feliz. A cada palavra, Carly sentia que uma barreira se quebrava dentro de si. Ele estava começando a enxergar não apenas a mulher forte em frente a Ellie, mas também a luta de tantas outras pessoas invisíveis em suas vidas cotidianas. Posso te ajudar a encontrar um lugar melhor para ficar, um emprego melhor, um futuro melhor, ofereceu Carlos, sentindo que estava finalmente no caminho certo. Mas então Laura hesitou de novo. E se eu não conseguir? E se tudo isso não passar de uma nova ilusão? Então nós tentamos juntos, e se não der certo, pelo menos teremos tentado. O olhar confiante de Carlos fez com que Laura se sentisse um pouco mais segura. Era o começo de uma nova jornada. Mas, antes que pudessem explorar os próximos passos juntos, um telefonema interrompeu a conversa. O rosto de Laura mudou. Carlos sentiu que algo estava prestes a desmoronar. Meu Deus, é a escola da minha filha! A voz de Laura se quebrou. O pânico a envolveu. Carlos se aproximou, pronto para apoiá-la, mas então soube que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O que aconteceu, Laura? O que vem a seguir pode mudar tudo. Laura segurou o celular com firmeza, os dedos brancos de tensão. A expressão em seu rosto era um misto de desespero e determinação. Carlos podia sentir a onda de ansiedade que emanava dela, quase palpável, como um choque elétrico no ar. Eu preciso ir. Eles disseram que a escola está com problemas de pagamento. Se não resolvermos isso rápido, a minha filha pode ser desligada. As palavras saíram atropeladas, como se cada uma delas fosse uma gota de um copo prestes a transbordar. Carlos não pensou duas vezes. Vamos lá agora. O que você precisa fazer?
Laura olhou para ele confusa, mas ao mesmo tempo esperançosa. Você realmente vai me ajudar? Não é só uma promessa vazia? Não sou de prometer, Laura. Quero fazer. Me fala como podemos resolver isso. A urgência no tom de Carlos fez com que ela tivesse vontade de acreditar. Ela respirou fundo. Preciso fazer um pagamento, mas não tenho dinheiro. E isso não implica só na escola. É uma questão que afeta tudo, minha vida. Se a escola não me der uma chance, eu não sei como vou seguir em frente. Não sei o que farei com a minha filha. Carlos sentiu a pressão em seu peito. Ele sabia que precisava agir rapidamente. Vamos ao banco. Podemos fazer um empréstimo, se for necessário. Me conta o valor. Laura hesitou. A vergonha lhe subia pelo rosto. Não sei. São R$1.000. Não tenho como pagar isso agora. Ele sentiu um aperto no estômago. R$1.000 era uma quantia que mal fazia cócegas em sua conta bancária. Mas como poderia entender a realidade de Laura? Lembrou-se da luta que ela enfrentava diariamente. Nós conseguiremos. Me leva até lá. Eles saíram apressados, a cada passo mais determinados. No caminho, o calor daquele dia começou a pesar também em seus corações. Mas Carlos se dizia que cada passo os aproximava de um novo futuro. Quando chegaram ao banco, Laura parecia dividida entre a esperança e a insegurança. Carlos se manteve ao lado dela, como um escudo. Ele não era apenas um executivo. Naquele momento, estava ali como um amigo, um alicerce. Oi, como posso ajudar? Perguntou o atendente, olhando para eles com um sorriso educado. Laura respondeu, mas sua voz tremia. Eu preciso de um empréstimo para pagar a escola da minha filha. O atendente levantou uma sobrancelha e olhou para Carlos. Ele podia sentir a pressão no ambiente. Para isso, é necessário comprovar renda. Carlos se manifestou rapidamente. Eu sou sócio de uma empresa. Estou disposto a garantir que o empréstimo seja pago. É urgente. Laura virou-se para ele, surpresa, os olhos brilhando de gratidão, mas também de confusão. Aquela não era a relação que estavam construindo. Naquele instante, Carlos percebeu que ela estava sobrecarregada, e ele também, mas o desejo de ajudá-la estava ultrapassando tudo. O atendente acenou com a cabeça e pediu que eles o acompanhassem. Enquanto caminhavam, Carlos notou a mão de Laura se torcendo. Ela estava nervosa, e ele a encorajou com um sorriso reconfortante. Finalmente, depois de longas discussões e algumas assinaturas, o dinheiro estava a caminho. Laura recebeu uma notificação em seu celular. Empréstimo aprovado. Ela olhou para Carlos, lágrimas nos olhos. Você não sabe o quanto isso significa para mim e para minha filha. Carlos olhou para ela, surpreso com a leveza que começou a emergir no meio do caos. Eu só estou fazendo o que é certo. Você merece isso. Mas, no fundo, ambos sabiam que essa conquista era uma gota no oceano. O verdadeiro teste estava apenas começando. O que acontecerá quando as responsabilidades baterem à porta? E quão fundo eles deveriam ir para manter essa promessa? Laura olhou para ele e com um sorriso tímido perguntou, e agora, o que vem a seguir? Carlos respirou fundo, encarando o caminho à frente. Uma nova jornada se iniciava, cheia de dúvidas, mas também de possibilidades. Um futuro que poderia ou não ser construído juntos. Carlos acompanhou Laura até a porta do banco, onde a luz do dia parecia mais intensa, quase como se o sol estivesse celebrando aquele pequeno triunfo. O coração de ambos pulsava em um ritmo frenético, um sopro de esperança em meio à tensão que ainda pairava no ar. Contudo, a alegria da aprovação do empréstimo logo foi feita de pano e desfeita ao lembrar que a luta real ainda estava por vir. Agora precisamos ir até a escola, disse Laura, com um brilho novo nos olhos, mas a incerteza ainda refletida no rosto. Carlos assentiu, sentindo que, apesar de todos os desafios, aquele era um passo crucial. Quando chegaram à escola, a fachada simples e desgastada oferecia uma visão familiar, mas que agora parecia encolhida sobre o peso da situação. O pingado da campainha do recreio ecoava, enquanto crianças corriam, mas a mente de Laura estava longe. Ela olhou para Carlos, uma conexão silenciosa entre eles, como se já soubessem que estava na hora de lutar por algo mais do que apenas a matrícula da filha. Vamos falar com a diretora, sugeriu Carlos, tentando dissipar qualquer receio que ela pudesse ter.
A determinação dele foi contagiante e Laura a sentiu, um fio de esperança atravessando suas incertezas. A diretora, uma mulher de rosto severo e cabelo preso em um coque, estava ocupada organizando papéis. Quando viu Laura, um olhar indecifrável se desenhou em seu rosto. Carlos pôde perceber a tensão no ar aumentar neste momento. Precisamos conversar sobre a situação da matrícula da minha filha, iniciou Laura, a voz firme, mas cheia de emoções. Eu consegui o empréstimo que precisa ser pago e quero regularizar tudo. A diretora, após ouvir a explicação, franziu o senho e cruzou os braços. O problema não é apenas financeiro, Laura. Sua situação precisa de mais que um simples pagamento. Preciso da certeza de que você irá sustentar essa responsabilidade. Carlos tomou um passo à frente, sentindo uma necessidade crescente de proteger Laura. Ela é uma mãe dedicada e vai fazer tudo o que for preciso. Juntos, podemos garantir que a inscrição da filha dela se mantenha. O que mais precisamos fazer? Um silêncio se seguiu, enquanto a diretora ponderava. O olhar de Laura, antes cheio de esperança, agora era uma amalgama de ansiedade e determinação. O que ela sentia não era só a pressão da dívida, mas um peso maior, o futuro da filha. Finalmente, a diretora falou, quebrando a tensão. Vou precisar de uma carta de garantia do seu empregador, disse, devagar, ou uma comprovação de renda regular. Sem isso, não podemos garantir a matrícula. Carlos sentiu a frustração subir. Então vamos conseguir esses documentos. Não podemos deixar isso acabar aqui. Laura olhou para ele, o sentimento de gratidão tomando conta mais uma vez, mas junto com um novo receio. Era o início de uma jornada que parecia cada vez mais complicada. E o que se faz quando se acaba a esperança? Laura murmurou, quase que para si mesma, enquanto caminhavam de volta para o carro. Carlos ficou em silêncio, pensando no que realmente poderia oferecer além de apoio emocional. O dia respirava, mas o peso do que estava por vir tornou o ar ao redor deles denso. Ao entrar no carro, Laura lançou um olhar para o céu, como se pedisse por um sinal. Carlos começou a dirigir, mas seu coração estava um turbilhão. O que mais eles precisavam enfrentar? Um novo desafio estava à vista, e ele sentiu que o caminho à frente apenas se tornava mais sinuoso. Logo, a realidade da situação começou a tomar forma em sua mente. Não se tratava apenas do empréstimo, mas de reconstruir a vida de Laura e sua filha em uma base segura. Então, quando pararam em um sinal vermelho, Laura olhou para ele e com a voz trêmula disse: "O que acontecerá se não conseguirmos isso?" A pergunta pairou no ar, carregada de incerteza e medo. Carlos demorou um pouco para responder, mas sabia que a conexão entre eles estava prestes a ser testada em níveis que ele nunca imaginou. "Vamos descobrir juntos, Laura. Você não está sozinha mais." Ali, naquele momento, a chama da esperança se misturava à sombra do futuro incerto que os aguardava. E embora houvessem muitas perguntas sem resposta, o que mais eles ainda não sabiam sobre si mesmos e um ao outro estava prestes a ser revelado. Mas antes que algo pudesse ser dito, Laura avistou algo incomum, um cartaz na calçada que fez seu coração acelerar. "Oportunidade de trabalho, mãe solteira bem-vinda." O olhar dela de repente se iluminou, como se uma nova possibilidade se abrisse diante deles. Carlos parou o carro abruptamente e a atenção dos dois se voltou para o cartaz. As letras garrafais dançavam diante deles, como se quisessem gritar a oportunidade que pairava no ar. Laura não conseguia desviar o olhar e a emoção a envolvia como um abraço acolhedor. "Você acha que pode ser uma boa ideia?" perguntou Carlos, notando o brilho um pouco mais forte nos olhos dela. "Talvez isso possa ajudar com a situação da matrícula." "Precisamos tentar", respondeu Laura, já buscando a informação que suas mãos trêmulas desejavam arrancar daquela folha de papel. O cartaz menciona um horário aberto para entrevistas na próxima semana, e a ideia de garantir um trabalho que pudesse beneficiar sua família soava como um alívio sonhado. À medida que dirigiam, o caminho parecia mais leve. A cidade passava rapidamente pela janela, mas a mente de Laura girava em torno da ideia de oferecer um futuro melhor à filha. A cada semáforo, o coração dela acelerava, imaginando o que faria com o emprego.
Mesmo com o medo do que os desafios futuros poderiam trazer, a esperança começava a brotar rudemente dentro dela. Entretanto, a dúvida não tardou a aparecer. E se não for suficiente? E se não conseguir? As vozes do receio ecoavam em sua mente. Ao lado, Carlos parecia ler seus pensamentos. Vamos focar no que temos agora. Um passo de cada vez, ele disse, de maneira suave, encarando-a com uma confiança que parecia inabalável. Os olhos dele estavam cheios de uma determinação silenciosa, algo que a acalmava em meio à tempestade de emoções. Ao chegarem em casa, Laura percebeu que seu mundo estava em uma balança delicada e todos os sentimentos que havia guardado estavam prestes a explodir. Carlos, e se eu não for boa o suficiente? E se esse emprego for só mais uma decepção? Ela desabafou, enquanto seus olhos começavam a brilhar com lágrimas. Acha mesmo que isso poderia fazer nós dois pararmos? Você é uma mãe incrível, e essa oportunidade é apenas mais uma chance que você vai agarrar com unhas e dentes. Vamos enfrentar isso juntos, ele assegurou, o tom de voz firme e seguro. As palavras dele reverberaram em seu coração, e dela brotou um sorriso hesitante, mas esperançoso. Naquela noite, enquanto a filha de Laura dormia tranquila embaixo de um cobertor impreciso no sofá, mãe e Carlos se sentaram à mesa da cozinha, que tinha visto muitas risadas, mas também angústias. Eles discutiram estratégias sobre como se preparar para a entrevista na semana seguinte. À medida que Carlos falava, Laura se deixava levar pela empolgação de construir um futuro ao lado dele. A cada dica, a cada ideia, a sensação de que estavam juntos nessa luta fortalecia a união entre eles e aquecia seu coração. Porém, algo no fundo de sua mente a incomodava. Carlos, você já trabalhou em alguma empresa onde só empregam mães solteiras? O que você sabe sobre isso? Ele hesitou por um momento, o olhar confuso e pensativo. Na verdade, eu não tenho experiência com essas situações, mas acredito que sua força vai falar mais alto. Ela sorriu, mas, por dentro, uma pontada de medo a atacou, e a realidade sobre as incertezas da sua vida ressoava. O que mais poderia esconder essa nova oportunidade? Na semana seguinte, Laura chegaria à entrevista com os nervos à flor da pele, e Carlos prometeu ficar ao seu lado, mesmo se a situação esquentasse. Mas ao fundo, um pequeno recado a esperava. Ao chegar em casa, a filha estava inquieta. O que poderiam fazer para garantir que aquela chance não escapasse pela fresta? E se a nova esperança se transformasse em algo muito mais complicado do que conseguir uma mera vaga de emprego? O peso dessa questão pairava no ar, e enquanto se preparavam, o futuro delas parecia mais fragilizado do que nunca. Logo na manhã da entrevista, o sol brilhava forte, mas para Laura era como se estivesse em um dia nublado. O coração batia acelerado e a ansiedade a impedia de saborear o café que preparara com tanto carinho. Ela olhou pela janela e viu a cidade despertando, repleta de pessoas indo a seus compromissos, e sentiu um aperto no peito. Calma, Laura, você consegue, sussurrou para si mesma, enquanto enxugava as mãos nos jeans. Carlos estava ao seu lado, observando-a com um sorriso encorajador. Só lembre-se do que conversamos. Você é uma força da natureza, ele disse, cercando-a com um calor reconfortante. Era incrível como ele conseguia transmitir segurança. Depois de banhar-se nas palavras de Carlos, Laura respirou fundo e se lembrou da filha, dormindo no sofá com um sorriso inocente no rosto. Aquela imagem esquentou seu coração. Eu vou fazer isso por ela, pensou, decidindo que não deixaria que o medo a paralisasse. Ao chegarem ao local da entrevista, o ambiente era acolhedor, mas a expectativa cortante no ar era quase palpável. As paredes decoradas com quadros de funcionários felizes contrastavam com a ansiedade que Laura carregava. Ela se sentou em uma cadeira, tentando relaxar, mas era difícil. Cada minuto parecia uma eternidade. Quando uma mulher de aparência simpática entrou na sala, Laura se levantou e a saudou com um aperto firme. Prazer, eu sou a Laura, disse, sentindo-se um pouco mais confiante. A entrevistadora começou a falar sobre a empresa e suas metas. O brilho em seus olhos contagiava a Laura, enquanto ela tentava acompanhar cada palavra.
Mesmo assim, a insegurança fez seu coração acelerar novamente. Laura, conte-me um pouco sobre você. O que a trouxe aqui hoje? Ela respirou fundo e começou a relatar sua história. Não apenas sobre as dificuldades que sua família enfrentava, mas sobre a determinação que tinha como mãe. Descreveu como cada dia era uma luta, mas que cada passo valia a pena. Cada palavra era uma pequena vitória. No fundo, sabia que estava ali por sua filha e pelo futuro que desejava garantir. Quando a entrevistadora fez perguntas a mais, Laura se sentiu mais à vontade. Por instantes, conseguiu esquecer a preocupação de não ser boa o suficiente. Ela falava com paixão e suas respostas fluíam. Ao final da entrevista, a mulher a elogiou. Você tem uma força que impressiona. Estarei ansiosa para ouvir sua resposta. Laura saiu da sala com um misto de alívio e dúvida. O coração ainda palpitava, mas a esperança começava a voltar. Carlos a esperava do lado de fora, e ao vê-la, ele sorriu de maneira orgulhosa. E então? Eu acho que fui bem, ela respondeu, ainda um pouco em choque. Você foi maravilhosa. Estou tão orgulhoso de você, disse Carlos, envolvendo-a em um abraço apertado. Entretanto, no caminho para casa, uma nuvem de insegurança pairava sobre Laura. O que aconteceria se não fosse escolhida? E mesmo que conseguisse, como equilibraria o trabalho com a responsabilidade de ser mãe? Era uma balança delicada e as dúvidas tomavam conta dela. Enquanto isso, em casa, a filha de Laura estava acordada, a pequena a aguardava ansiosamente com um desenho em mãos. Olha, mamãe, fiz um presente para você. Laura sorriu, tocada pelo gesto inocente da filha, mas seu coração se apertou ao pensar nas pressões que viriam. No momento em que a menina a abraçou, tudo parecia perfeito, mas a incerteza do futuro não a deixava em paz. E se este emprego não fosse apenas um desafio, mas o começo de uma nova vida? O pensamento a consumia, e quando Carlos a chamou para jantar, era como se o peso da decisão a acompanhasse, tornando tudo mais intenso. Prometendo a si mesma que faria o melhor para dar à filha o que merecia, Laura sabia que precisava de um plano, e rápido. Mas como se preparar para o que o futuro poderia reservar? A pergunta ecoava em sua mente, leve e pesada ao mesmo tempo, enquanto a peça desse grande quebra-cabeça da vida começava a se mover. Laura passou aquela noite em claro, girando na cama enquanto os pensamentos se acumulavam como uma tempestade. O que era uma noite tranquila se transformou em um campo de batalha de dúvidas e medos. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem da sua filha, e isso a impelia a encontrar força, mas também a deixava paralisada. E se eu não conseguir? E se nenhum emprego aparecer? As perguntas zanzavam incontroláveis, e mesmo sabendo que precisava descansar, Laura não encontrou alívio. Com o dia clareando rapidamente, decidiu que precisava agir, que não podia esperar, mesmo que o cenário parecia ser desafiador. Logo pela manhã, vestiu-se com roupas simples, mas confortáveis. Enquanto arrumava o cabelo, sua filha apareceu na porta do quarto. — Mamãe, você vai sair? O olhar da menininha era de curiosidade pura, e aquela pergunta fez o coração de Laura amolecer. — Vou dar uma volta, mas volto rapidinho, tá? Respondeu, tentando transmitir segurança, mesmo que seu próprio coração estivesse em um turbilhão. Depois de algumas voltas, Laura optou por ir a uma cafeteria perto de casa. Precisava clarear a mente e planejar seus próximos passos. Ao sentar-se à mesa, observou o movimento. Aquela correria incessante das pessoas, cada uma com sua própria história, seus próprios sonhos. E ali estava ela, uma guerreira anonimamente lutando por um futuro melhor. Enquanto aguardava seu café, ouviu um trecho de conversa de um grupo ao lado. Um deles falava sobre uma startup que estava crescendo rapidamente e em busca de novos talentos. O nome da empresa ficou martelando em sua cabeça. Pedia uma oportunidade, mesmo sem nunca ter pensado que poderia ser para uma empresa desse tipo. O aroma do café a trouxe de volta à realidade. Laura respirou fundo e teve uma ideia. Com o celular nas mãos, decidiu pesquisar mais sobre aquela startup. Se aquela fosse uma chance, não poderia deixar passar. Enviou um e-mail genuíno, explicando sua situação, seus sonhos e a paixão que tinha pelo que fazia.
Seu coração batia forte enquanto pressionava enviar. Encorajada por essa pequena ação, Laura sentiu um lampejo de esperança. No caminho de volta para casa, já imaginava a possibilidade de uma nova vida. A alegria tomou conta dela, misturada com o medo do desconhecido. E se tudo desse certo? Chegou em casa e encontrou sua filha brincando com os brinquedos espalhados pelo chão. A menininha levantou os olhos e sorriu ao vê-la. Laura ajoelhou-se, puxou a menina para perto e a abraçou com força. Vamos conquistar o mundo juntas, meu amor, sussurrou, sentindo que havia algo especial se formando. Mas, enquanto se abrigava naquele momento amoroso, a incerteza não a deixava em paz. Seria capaz de balancear tantas responsabilidades? O medo de uma nova rotina a assustava, mas a decisão de seguir em frente já estava tomada. No fim do dia, quando a luz da janela começava a enfraquecer, o celular de Laura apitou. Um e-mail. No fundo do coração, ela sabia do que se tratava. A tensão era palpável enquanto abria a mensagem. Ao ler, sentiu as mãos tremendo. As palavras saltavam da tela e parecia que uma nova vida pulsava diante de seus olhos. Nós gostaríamos de te convidar para uma entrevista. Mas logo um pensamento cortante a interrompeu. E se eu não for o que eles esperam? Essa pergunta a fez hesitar. Momentos de glória costumam trazer o peso das expectativas. O que aconteceria se essa oportunidade se transformasse em uma armadilha? Laura precisava decidir rapidamente. A resposta certa poderia mudar tudo. Enquanto o coração batia acelerado, o futuro parecia nas suas mãos, mas com ele vinha um desafio inesperado que a esperava. Qual caminho ela escolheria? Laura sentou-se na beira da cama, o celular ainda em mãos, o coração pulsando como um tambor. A ideia de ir àquela entrevista era sedutora, mas o medo de desapontar não só a si mesma, mas também a sua filha a consumia. Respirou fundo e fechou os olhos, tentando visualizar o que poderia ser aquele novo caminho. Durante a noite, quando finalmente se deixou levar pelo sono, sonhou com a entrevista. Era um lugar iluminado, cheio de rostos sorridentes e bem dispostos. Todos a aplaudiam, encorajando-a a apresentar suas ideias. Mas, à medida que começava a falar, tudo se tornava nebuloso. As palavras se embaralhavam e um peso se acumulava na sua garganta. A imagem de sua filha, triste e decepcionada, a seguia como uma sombra, tornando tudo ainda mais angustiante. Ao acordar, o sol já estava alto. A luz da manhã entrava pela janela, trazendo um novo renovamento, mas Laura ainda lutava contra a maré de sentimentos. Ela se levantou e foi até o quarto da filha, onde encontrou a pequena dormindo em sua cama com os brinquedos espalhados à sua volta. O coração de Laura se aqueceu ao ver a cena. A menininha tinha um semblante tranquilo, completamente alheia às suas dúvidas. Eu preciso fazer isso por você, sussurrou, enquanto acariciava o cabelo da filha. A preparação para a entrevista começou. Laura vestiu uma blusa que conseguiu comprar em uma promoção, a única que tinha no armário que a fizesse sentir-se um pouco mais confiante. Passou um batom rápido e prendeu o cabelo em um coque. No fundo, cada gesto que fazia era como um incentivo, uma maneira de mostrar a si mesma que estava pronta para dar um passo em direção aos seus sonhos. No caminho até o local da entrevista, ela se pegou pensando em tudo o que havia enfrentado, as dificuldades, as dores, a solidão. Mas, por outro lado, as pequenas vitórias que conseguiu conquistar e, principalmente, a força da sua filha. A ideia de um futuro melhor pairava sobre ela como uma nuvem de esperança. Ao chegar, o ambiente estava repleto de pessoas nervosas, mas mesmo assim, Laura sentiu aquele nó na barriga. O receio de não ser suficiente voltou a aparecer, mas ela respirou fundo e lembrou-se do sorriso da filha. Eu posso fazer isso, repetiu para si mesma como um mantra. Quando foi chamada, Laura se esforçou para entrar na sala com um semblante sereno. Entrevistadores a olharam com interesse. A pergunta inicial a pegou de surpresa, mas rapidamente encontrou suas palavras. Compartilhou sua trajetória, a força que a movia e a paixão pelo que faz.
Cada frase tinha um pedaço de sua alma, um pedaço da luta diária. No entanto, no fundo da cabeça, uma voz persistente dizia que, no final, a esperança poderia não ser suficiente. Ao término da conversa, o clima era leve, mas a insegurança ainda estava presente. Aguarde nosso retorno, disseram, e enquanto saía, um frio percorreu sua espinha. Ela pensou, e se não for o que eles esperam? E se o que eu sou não for suficiente? De volta para casa, a ansiedade tomou conta. A cada passo que dava em direção à porta, era como carregar um peso maior do que seus ombros deveriam suportar. Ao abrir a porta, encontrou a filha brincando alegremente, inocente de todas as suas preocupações. Laura a puxou para um abraço apertado, mas dentro de si uma pergunta ecoava: e se eu não conseguir? O tempo parecia arrastar-se, cada segundo uma eternidade. Quando o celular finalmente apitou, Laura teve certeza de que a resposta estava ali. O coração disparou e a pergunta persistia: o que ela iria encontrar na tela dessa vez? Laura olhou fixamente para a tela do celular, o número da mensagem piscando como um sinal luminoso em meio à escuridão de suas incertezas. Com a mão tremendo, ela desbloqueou o aparelho, e os olhos rapidamente escanearam as palavras que a aguardavam. Quando finalmente leu a mensagem, um turbilhão de emoções tomou conta dela. O convite para uma segunda entrevista? Mas o tom da mensagem era claro. Eles queriam saber mais sobre suas experiências anteriores e o que a tornava única. Um suspiro de alívio se misturou a novas preocupações. O que era aquele mais que eles estavam buscando? Laura sentiu seu coração acelerar novamente. As dúvidas se agigantaram na sua mente. E se não fosse o que eles esperavam? E se a próxima conversa fosse ainda mais desafiadora? Preciso me preparar melhor, pensou. Enquanto buscava uma forma de organizar suas ideias, percebeu que a tarde havia avançado e o dia estava escurecendo. A pequena Ana acordou e correu em sua direção, os olhinhos brilhando de felicidade. O abraço que Laura recebeu foi um bálsamo, deixando que alguma leveza voltasse a ser parte dela. Com um sorriso, Ana pediu ajuda para montar um novo quebra-cabeça. As peças coloridas espalhadas pelo chão refletiam um pouco do que Laura sentia. Cada uma delas representava um momento, uma dificuldade, uma vitória. Montar o quebra-cabeça com Ana se tornou um exercício de esperança. Enquanto as duas uniam as peças de cores vibrantes, Laura começou a formular na mente tudo o que poderia trazer para a segunda entrevista. Eu sou forte, eu tenho uma história para contar, murmurou para si mesma, enquanto as mãos trouxeram cada parte do quebra-cabeça mais perto de formar uma imagem. As dificuldades a moldaram, e agora ela estava pronta para mostrar quem realmente era. Assim que a noite caiu, Laura se sentou sozinha à mesa da cozinha, com papéis e caneta à sua frente. Começou a rascunhar ideias, buscando palavras que pudessem transmitir sua trajetória, suas lutas, suas esperanças. O clamor interno por uma mudança, por um futuro melhor, a conduziu. Nos minutos que se passaram, um novo sentido começou a tomar forma dentro dela, como se o propósito estivesse se revelando, aos poucos, naquelas palavras que brotavam da alma. A cada texto que escrevia, mais clara a mensagem se tornava, o que ela queria para si e para Ana. Queria mostrar que, mesmo em meio às adversidades, não havia espaço para desistir dos sonhos. Estava decidida a não deixar que o medo a paralisasse novamente. Quando terminou, o relógio já marcava bem mais da meia-noite. O cansaço físico era grande, mas a mente estava viva e pulsante. Laura se deitou ao lado da filha, que dormia tranquilamente, com um sorriso nos lábios. Naquele momento, ela sentiu uma onda de paz. Se ousasse sonhar, sabia que poderia conquistar. Essa serenidade, no entanto, era frágil. No fundo, algo ainda a atormentava. Será que conseguiria reunir coragem o suficiente para lidar com a próxima etapa da entrevista? A pergunta não alanguida a impediu de pegar no sono, mas a deixou inquieta. Quando a luz da manhã entrasse pela janela novamente, tudo poderia mudar.
Em seu coração, segurava a esperança como um farol, mas sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O futuro a aguardava com braços abertos e dúvidas inquietas. Laura precisaria se atrever a dar esse passo, mesmo temendo a resposta que pudesse receber. E, nas primeiras horas do dia seguinte, o celular apitou novamente, trazendo a resposta que mudaria tudo. Desta vez, uma mensagem curta e direta. A adrenalina corria em suas veias. A pergunta ecoava: o que será que eles decidiram? Laura acordou com o coração disparado. O celular ao seu lado piscava, como se estivesse chamando-a para um momento decisivo. Ela respirou fundo e com as mãos trêmulas pegou o aparelho. Aquele era o dia em que seu futuro poderia tomar um rumo inesperado, e as questões que a cercavam pareciam mais pesadas do que nunca. Estamos felizes em informar que você foi selecionada para a próxima fase do processo seletivo. Vamos agendar uma entrevista final com a diretoria da empresa na próxima semana. As palavras dançavam diante de seus olhos. A emoção a envolveu como uma onda avassaladora. Vencer a primeira fase havia sido uma vitória, mas agora ela precisava se preparar para o que estava por vir. Jamais poderia imaginar que estaria tão perto de uma mudança radical em sua vida. Laura se levantou da cama e foi até o quarto da filha. Ana ainda dormia, envolta em um sonho tranquilo. A imagem da garotinha a inspirava e ela desejava que a pequena tivesse um futuro repleto de oportunidades. "Essa é para você, meu amor", sussurrou enquanto acariciava o cabelo da filha. Naquela manhã, Laura decidiu que não seria mais refém do medo. Ela começou a organizar suas ideias sobre como se apresentar na nova entrevista, o que poderia oferecer à empresa e, o mais importante, como poderia contribuir para um futuro melhor para elas duas. Cada palavra que escrevia em sua lista de preparativos a fazia sentir-se mais confiante e mais forte. Dias se passaram e a preparação tornou-se sua rotina. Carlos esteve ao seu lado em cada passo, ajudando a ensaiar as respostas e a reforçar sua autoestima. Ele se tornara não apenas um amigo, mas um verdadeiro apoio durante a tempestade emocional que ela enfrentava. Enquanto discutíamos as possibilidades, Carlos fez uma pergunta que fez Laura refletir. Qual é a sua maior motivação? A resposta dela saiu naturalmente: dar um futuro melhor à minha filha. Era isso que a movia e o que faria a diferença na entrevista. Finalmente chegou o tão esperado dia. Laura se arrumou com esmero, vestindo uma roupa simples, mas que a fazia sentir-se poderosa. O olhar determinado no espelho mostrava que ela estava pronta para enfrentar os desafios que viriam. Uma última olhada na filha, que brincava no sofá enquanto explorava sua caixa de lápis de cor, lhe trouxe a calmaria que tanto precisava. "Hoje é o dia, Ana. Hoje vamos dar um passo a mais em direção ao nosso sonho", disse e saiu de casa sentindo o coração pulsar de entusiasmo e nervosismo. Ao chegar à empresa, o ambiente estava cheio de vida, mas a ansiedade a envolvia como uma névoa. Laura sentou-se, esperando sua vez, observando as pessoas ao seu redor. Cada rosto tinha uma história, e ela se lembrou do que havia passado. Era o momento de mostrar quem ela realmente era. Quando entrou na sala de entrevistas, o brilho nos olhos dos diretores a deixou um pouco mais à vontade. O chefe da equipe, um homem de meia idade com um sorriso acolhedor, iniciou a conversa. "Todos nós temos desafios, Laura, e sua história é inspiradora. O que você acha que pode agregar à nossa equipe?" As palavras fluíram dela como um rio, recheadas de paixão e determinação. Cada frase que saía de sua boca refletia todos os sacrifícios que fizera, todas as dificuldades que enfrentou e, principalmente, o amor pela filha que a guiava. Ao terminar, sentiu um misto de alívio e expectativa, como se tivesse aberto sua alma para eles. Após a entrevista, ao deixar o prédio, sentiu uma leveza diferente. Laura estava ciente de que a resposta poderia ser tanto um sim quanto um não, mas o que realmente importava era a jornada que estava trilhando. Se não fosse dessa vez, ainda assim teria dado tudo de si. Assim que chegou em casa, Ana correu para abraçá-la. O calor do afeto da filha era tudo que Laura precisava naquele momento. Entender que havia feito o seu melhor a encheu de esperança.
Uma nova fase estava por vir, não importava o resultado. Uma semana depois, enquanto tomavam café da manhã, o celular de Laura tocou novamente. O coração acelerou. Com uma voz trêmula, tudo o que conseguiu murmurar foi: "E agora?" Ela abriu a mensagem e imediatamente a alegria tomou conta de seu ser. "Estamos felizes em oferecer-lhe a posição que se candidatou. Parabéns!" Uma onda de emoção a envolveu e Laura pôde finalmente chorar, mas agora de felicidade. Carlos, que estava ao seu lado, a abraçou com força. "Você conseguiu! Estou tão orgulhoso de você!" E neste momento, Laura percebeu que todos os desafios, todas as dificuldades valeram a pena. Ela renasceria mais forte e mais determinada ao lado da filha. A batalha não estava totalmente ganha, mas uma nova esperança se firmava no horizonte. Juntas, mãe e filha estavam prontas para enfrentar o mundo, com novos sonhos e uma certeza: a vida, mesmo cheia de incertezas, poderia ser linda. E você, o que acharia de fazer parte dessa jornada? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos fazer a diferença.